Bom dia, bem-vindos a mais um Explica-me como se tivesse 5 anos, o programa de ciência do Instituto Superior Técnico para crianças e adultos curiosos. Hoje voltamos e para falar de um assunto novo. A pergunta de hoje a que vamos pedir ao João Ventura para responder é: como arde uma vela? Como arde uma vela? Como Desculpem. Para que serve o pavio de uma vela? O que é que faz uma vela arder? Como é que as velas funcionam? Para responder a estas e outras perguntas, convidámos hoje João Ventura, engenheiro mecânico pelo Instituto Superior Técnico. Fez o doutoramento no Reino Unido, na Universidade de Sheffield. Como professor aqui no Instituto Superior Técnico, foi docente de várias disciplinas, entre as quais termodinâmica, segurança industrial, riscos naturais e tecnológicos. Fez investigação na área dos incêndios, florestais e urbanos e participou em vários projetos nacionais e europeus. Desde que se aposentou, fez um mestrado em Comunicação de Ciência e está a preparar um livro de divulgação sobre combustão, baseado no seu projeto final de mestrado. Também escreve ficção especulativa e já publicou coletânea de contos e está representado em várias antologias editadas em Portugal e no Brasil. E hoje vem aqui falar-nos desta espécie de termodinâmica como se tivéssemos 5 anos. Bom dia, João Ventura. Como é que arde uma vela? Olá, bom dia, Joana. Bom dia a todos. Vamos então falar um pouco sobre como funcionam as velas. Vou aqui partilhar o ecrã. E começamos aqui por esta imagem que todos vocês reconhecem, com certeza, nas festinhas de anos. Depois de cantar o Parabéns a Você, portanto, sopravam-se as velas do bolo de anos. Hoje já não se pode fazer isto por causa da Covid, mas é sempre bom nós lembrarmos como é que eram as coisas boas e esperamos poder voltar a fazer isto dentro de algum tempo. Portanto, as velas, vamos falar um pouco de velas. Há uma grande variedade de velas. Vocês encontram velas coloridas que são essencialmente servem para decorar em ocasiões especiais, por exemplo, no Natal. Encontram velas com cheiro. Encontram velas nas cerimónias religiosas, nas igrejas. Encontram velas em jantares assim de cerimónia. Mas, portanto, hoje em dia as velas são essencialmente elementos decorativos, mas há 200 anos, quer nas casas mais pobres, quer nos palácios mais ricos, as velas eram um elemento importante na iluminação. Eram, de facto, o processo de iluminar. Portanto, isto leva-nos à pergunta de base desta conversa. Como arde uma vela? Mas antes disso, vamos a outra pergunta. O que é uma vela? Aqui vocês têm uma imagem em que temos duas velas. Isto é o tipo de velinha do bolo de anos, enquanto aqui temos uma vela normal. Aqui temos estes tipos de velas a arder. E, portanto, o que é que a gente pode ver desde logo? A chama da velinha é uma coisa muito pequenina, enquanto a outra é bastante maior. E se nós quisermos estudar o que se passa na vela, isto é muito provavelmente demasiado pequeno. Então, nós vamos pôr de lado a velinha do bolo de anos e vamos concentrar-nos na outra. Esta vela, temos o corpo da vela, que é cera sólida, já voltarei a falar disso, e temos o pavio. Ora bom, o pavio o que é? É um fio de algodão entrançado que está por dentro da vela e que sai aqui nesta ponta. E havemos de ver daqui a pouco que isto é importantíssimo para o funcionamento da vela. Portanto, o corpo da vela é cera sólida. A cera, o que vem a ser?
podemos ter cera de abelhas, e estas eram as velas, são as velas mais caras, porque a cera de abelhas é mais cara, mas a generalidade das velas que nós encontramos aí à venda no comércio são a partir de cera de parafina. Cera de parafina, podem ver aqui o produto de que eu estou a falar, é um produto obtido nas refinarias, é um derivado do petróleo. Bom, e eu disse que era cera sólida. E o que vem a ser um sólido? Vou aqui usar como exemplo a água. Nós temos aqui gelo, que é água no estado sólido, que quando este gelo derrete, é um processo que nós chamamos fusão, passa a ser água no estado líquido, e quando esta água vaporiza, passamos a ter água no estado de vapor ou no estado gasoso. Ora bom, um sólido pode ser visualizado como sendo constituído por moléculas, que são estas, simbolicamente, estas bolinhas que aqui estão, e estas moléculas no sólido ocupam posições fixas umas em relação às outras. Mas quando este sólido é aquecido, estas moléculas começam a agitar-se muito mais do que estavam quando ele estava à temperatura ambiente. E aqui temos, agora visto de outra forma, o sólido está aqui. Hoje as moléculas estão aqui arrumadinhas, elas vibram um bocadinho em torno das posições de equilíbrio, mas essencialmente estão ligadas umas às outras. Quando passa a líquido, o que acontece? As moléculas começam a poder deslocar-se umas em relação às outras. E quando passa a vapor, então o seu movimento é muito maior, mais desordenado. Se vocês pensarem, isto faz lembrar um bocado o que acontece na vossa escolinha. Vocês estão, quando estão na aula, estão todos arrumadinhos nas vossas carteiras, nas mesas de trabalho, mas quando toca para o intervalo, vocês começam a agitar-se e vão todos pelo corredor e aí já se podem mexer uns em relação aos outros, e quando entram no pátio do recreio, então é a desordem completa e vocês mexem-se em diferentes direções, e isso corresponderia à passagem do sólido na sala, o líquido quando vão no corredor, o gás ou vapor quando estão no pátio a brincar. Ora bom, esta passagem de sólido a líquido que nós vimos para o caso da água, temos aqui para o caso de uma vela. Portanto, temos aqui numa vela a cera sólida, que já falámos, e se vocês repararem no topo da vela, há aqui uma covinha com cera líquida. Porquê é que a cera está líquida? Porque é aquecida pela chama que está aqui. Bom, mas ainda não é, nem é a cera sólida que arde, nem é a cera líquida que arde. Temos aqui o pavio de que já há pouco vos falei. E vamos ver para que é que serve o pavio. O pavio, como eu disse, é constituído por fios de algodão entrançados, e entre os fios há espaços. Ora bom, quando nós temos um sólido que é constituído por fibras com espaços entre essas fibras, se estiver em contato com o líquido tende a preencher os espaços entre essas fibras. E aqui vamos ver uma experiência que mostra isso. O papel também é uma substância com fibras e com espaços entre as fibras. Aqui temos uma coisa que parece um prato com sopa de tomate, mas não é. É simplesmente um pratinho com um líquido colorido, só para se ver melhor o que vai seguir-se. E aqui temos uma tira de papel. Eu pus aqui estes riscos só para vocês visualizarem melhor o que vai acontecer. E eu agora vou baixar esta tira de papel até mergulhar, até chegar ao contacto com o líquido. Vejam que o líquido tende a subir por esta tira de papel. Portanto, o líquido tende a ocupar os espaços que estão entre as fibras. E isto é o que acontece
na vela, como vamos ver. Portanto, a este fenómeno, já agora, chamamos capilaridade. Porque de onde é que vem este nome tão estranho? Capilaridade vem de tubo capilar e os tubinhos, os intervalos que existem entre as fibras são intervalos de dimensão muito pequena e pode-se dizer que são semelhantes a um cabelo, a espessura desses intervalos. E, portanto, daí que se chama isso um tubo capilar e se chama ao fenómeno capilaridade. Agora, aqui temos um desenho esquemático da vela que vimos há pouco. Cá temos a vela sólida, a vela, a cera líquida está aqui, temos o pavio e o que vai acontecer é que a cera líquida vai subir pelo pavio e quando chega aqui, reparem, aqui à volta está a chama, a cera líquida recebe calor da chama e passa a vapor. E, portanto, temos cera na forma de vapor que vai deslocar-se, as moléculas na fase de vapor vão se deslocar, quer dizer, a cera líquida sobe por aqui vaporiza, por efeito do calor da chama, as moléculas deslocam-se ao encontro do oxigênio. Eu estava a falar do oxigênio. O oxigênio é um gás que existe no ar que nós respiramos, é essencial para a nossa respiração, mas é essencial também para a combustão. Portanto, é do encontro do combustível com o oxigênio que resulta a reação química que nós chamamos fogo ou combustão. Vamos ampliar aqui um pouco esta zona. Portanto, estão a ver as moléculas de combustível aqui, as moléculas de oxigênio vêm aqui, aqui dá-se a reação química, onde se dá a combustão, e, portanto, como produtos desta reação, nós temos dióxido de carbono e água, mas eu não vou agora falar disso. Vamos concentrar-nos no âmbito desta conversa. Ora bom, portanto, tinha perguntado lá atrás onde é que a chama é mais quente. E vamos ter aqui uma pequena experiência para chegarmos a essa conclusão. Portanto, temos aqui uma vela a arder e agora temos aqui uma pequena placa de cartão que pomos ali por cima durante um bocadinho muito curto e vejam a marca que a chama deixou no cartão. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um círculo mais preto e aqui um círculo menos escuro, mais claro, no interior. O que é que isto significa? Que esta zona exterior foi onde o cartão apanhou mais calor. Portanto, o que é que isso significa? Que é a parte de fora, a parte exterior da vela é onde está a temperatura mais elevada e no interior a temperatura é mais baixa. Portanto, esta experiência mostra essa diferença de temperaturas de que eu falei. Voltando aqui, portanto, já vimos que aqui no interior o que é que nós temos? Essencialmente temos vapor de combustível, que ainda não ardeu. Ele só arde quando chega aqui à superfície da chama. E vamos também ver isso. Portanto, o que é que nós temos aqui? Um pequeno tubinho de papel de alumínio, onde nós vamos buscar combustível ao interior da vela. E agora, esse combustível gasoso vai subir pelo tubinho e ali, a gente chegou um fósforo e ele começou a arder. Portanto, isto mostra que ali no interior nós temos combustível não ardido, que sobe pelo tubinho e que arde ali em cima. Reparem que para o inflamar ali, para o pôr a arder, eu precisei de lá chegar um fósforo. Já vamos falar mais sobre isso. Portanto, resumindo até aqui, temos um combustível, que é, neste caso, a cera, temos o oxigênio, da junção do combustível com o oxigênio, vamos ter a chama. Mas não basta juntar o combustível e o oxigênio. Porquê? Porque a nossa vida todos os dias mostra isso. Nós vivemos, sem dar conta, sem ter consciência disso,
mas vivemos rodeados de coisas combustíveis. Não é? Os livros que nós lemos, a roupa que vestimos, os cortinados da sala, a mobília, as mobílias de madeira, tudo isso é combustível. E vivemos rodeados de oxigênio. Então, se bastasse haver combustível e oxigênio para haver combustão, tudo que está à nossa volta já tinha começado a arder há muito tempo. Portanto, o que é que precisamos? Precisamos de energia. Precisamos de juntar energia ao combustível e ao oxigênio para iniciar a combustão. Essa energia, no caso daquela experiência que vocês viram com o canudinho de papel de alumínio, foi com a chama de um fósforo. Ora bom, agora como é que nós podemos apagar uma vela? Por exemplo, podemos soprar a vela, era o que fazíamos no bolo de anos. E aqui sopramos a vela e a vela apaga. Isto foi tudo muito rápido, portanto eu vou agora passar este mesmo vídeo, mas com uma velocidade muito mais lenta, para se verem melhor as coisas. Então reparem, vejam como a chama é empurrada pelo sopro e começa a descolar do pavio. Portanto, e o que é que vai acontecer? O que é que isto faz ao pavio? É que o pavio, que até aqui estava rodeado pela chama e, portanto, evaporava o combustível quando a cera líquida chegava aqui, agora, como não tem chama à volta, o pavio vai ficar mais frio e faz ficar mais frio, cada vez mais frio, e evapora menos combustível e, a certa altura, a vela apaga-se. Porquê é que a vela se apaga? Porque eu cortei-lhe o combustível. E é como se eu fosse aqui ao triângulo e tirasse um lado do triângulo e a vela apaga-se. Há outros processos de apagar a vela? Pois há. Por exemplo, este. Tenho a vela a arder, viro aqui um copo em cima da vela e o que é que eu estou a fazer agora? Cortei o oxigênio à vela. Portanto, a vela vai consumir o oxigênio que está dentro do copo e quando se acaba esse oxigênio, a vela apaga-se. Em relação, usando o triângulo, é como se nós fôssemos ali ao triângulo, tirávamos o lado do oxigênio e a combustão desaparecia, o fogo desaparecia. Bom, falando ainda de velas, só gostava de vos mostrar duas curiosidades da altura em que as velas eram um objeto que existia e era utilizado em todas as habitações. Este primeiro é o seguinte, esta vela que vocês veem aqui, além de servir para iluminar, era um relógio. Porque reparem que existem ali uns riscos naquela placa do fundo. Estão a ver aqui um segundo, aqui um terceiro, etc. Mais riscos. E a vela, se estiver numa zona sem correntes de ar, a forma como a vela queima é muito regular. Então, isto podia-se saber, por exemplo, que a vela, ao queimar entre este ponto e este nível, decorria, por exemplo, 1 hora. E entre este nível e este nível decorria outra hora. E assim, esta vela servia de relógio. E aqui tem um outro exemplo. Esta é mais esquisita. Tem ali uns pregos espetados. O que será esta vela? Esta vela era um despertador. Como é que isto funcionava? Pois, vocês têm ali os pregos espetados. À medida que a vela vai ardendo, quando a vela fosse ardendo e chegasse aqui, derretia esta parte aqui e o prego que estava espetado caía. E aqui embaixo tinha um prato metálico e o prego, quando caía, fazia barulho e a pessoa acordava. Mas se a pessoa tivesse o sono muito, muito pesado, não acordava. Então a vela continuava a queimar e quando chegava aqui ao segundo prego, era este segundo prego a cair e aí esperávamos que ela acordasse. E ainda havia aqui um terceiro prego de reserva. Pronto. Mas isto estão a ver que é o antepassado, o antepassado dos despertadores que nós usamos hoje para acordarmos e nos levantarmos de manhã. Bom, agora vocês podem perguntar, para que é que te interessa estudar estas coisas de velas a arder e da combustão? É porque o fogo é uma coisa que está presente em muitas situações no mundo em que vivemos e há aqui uma distinção que convém fazer. Podemos dizer que há fogo mau e fogo bom. Essencialmente, o fogo mau é quando este processo
este fenómeno da combustão escapa ao nosso controlo. E temos aqui dois exemplos de fogo mau. Este primeiro é um incêndio florestal. Todos vocês veem isto, têm visto isto na televisão, no verão. Em Portugal acontece com muita frequência os incêndios florestais. Ardem as árvores, arde o mato. É um problema grande e às vezes morrem pessoas. Portanto, o incêndio florestal não pode ser estudado neste tipo de situação. Então, nós temos que estudar a combustão numa escala mais reduzida, no laboratório, para aprender sobre a forma de prevenir e de combater este tipo de incêndios. E outro tipo de incêndios é os incêndios urbanos, em edifícios. Portanto, aqui vocês veem um incêndio no edifício, já cá estão os bombeiros a combater o incêndio, mas, novamente, nós precisamos de estudar a forma como têm início estes incêndios, de maneira a preveni-los, e quando eles acontecem, apesar de tudo, precisamos descobrir as formas mais eficientes de combater estes incêndios. Portanto, isto no que diz respeito ao fogo mau. Mas temos muitos exemplos de fogo bom. Aqui, por exemplo, o fogo da lareira, muito confortável no inverno, não é? É um fogo bom. O fogo que existe nos fogões a gás, para nós prepararmos as nossas refeições. O fogo que existe, a combustão que existe nos esquentadores, para aquecer a água para o banho. E meios de transporte. Temos os automóveis, os motores dos automóveis, os motores dos aviões, os motores dos navios, os motores das locomotivas, dos comboios, os foguetões que transportam, por exemplo, os satélites para o espaço. Tudo isto são aplicações do fogo bom, aplicações boas da combustão, porque são controladas. E aqui temos as aplicações industriais, aqui temos uma central térmica onde se produz energia elétrica queimando combustível, e aqui temos uma aplicação industrial. A maior parte das indústrias utilizam a combustão para os mais diversos fins. Bom, para terminar esta conversa, tinha aqui um passatempo para vocês fazerem. Sopa de letras. Muitos de vocês sabem o que são sopas de letras, o que é. Nós temos este quadrado com letras, que à primeira vista parece que não está aqui nada de inteligível, mas de facto há aqui palavras escondidas neste quadrado. Algumas dessas palavras estão escritas da esquerda para a direita, outras da direita para a esquerda, outras estão na vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima, outras ainda estão na diagonal, a subir ou a descer. Para simplificar a vossa vida, eu dou-vos uma lista das palavras que têm que encontrar naquele quadrado. Isto tudo palavras que nós utilizamos na conversa de hoje. Acender, aprender, arder, calor, capilaridade, triângulo, pavio, luz, etc. Um exemplo de como é que isto funciona. Por exemplo, a palavra calor. Portanto, vocês vão ter que ir ao quadrado e onde é que vão descobrir a palavra calor. Por exemplo, a palavra calor está ali naquela diagonal. Ok? E assim vão descobrir as outras palavras todas. E depois de encontrarem todas as palavras, houve letras que ficaram e que não foram utilizadas para formar as palavras. Então, essas letras, se pegarem nelas a uma e forem preenchendo por cima destes risquinhos, vão encontrar aqui uma frase que eu agora não vou dizer qual é, porque senão isso tirava toda a piada ao jogo. E pronto, acabamos a nossa conversa. Obrigado pela atenção e estou à espera das vossas perguntas. Muito obrigada. Apesar dos problemas técnicos, conseguimos, e acho que cobrimos aqui muito tema, muito interessante. E, aliás, temos já a primeira pergunta da Isabel, que tem 9 anos e que gostava de saber porque é que antigamente se usavam tantas velas. Pois, olha, porquê é que se usavam tantas velas? Porque não havia iluminação elétrica, não é? A iluminação elétrica é uma coisa que aparece há 150 anos, para aí, talvez, ou à volta disso. Antes disso,
Portanto, não havia eletricidade. Havia eletricidade, mas só que não se usava, não se tinha ainda descoberto como usar a eletricidade. Então, nós tínhamos que usar velas. Usavam-se também, e provavelmente és capaz de ter visto já, sei lá, na casa dos avós, ou uma coisa assim, candeeiros a petróleo. Quando eu era miúdo, em minha casa havia sempre um candeeiro a petróleo lá numa prateleira com uma caixa de fósforos ao lado, porque de vez em quando faltava a luz, a eletricidade ia-se embora e nós tínhamos que ir acender o candeeiro a petróleo para conseguirmos ver o que estávamos a fazer. Mas, portanto, usavam-se as velas porque não havia eletricidade. Exato. Vou passar agora a pergunta da, da Marta, que tem 5 anos. E a Marta, que tem 5 anos, faz a seguinte pergunta que eu vou passar. Vamos ver se consegue ouvir. A Marta tem 5 anos, mas a minha pergunta é: como as velas só acendem com fogo? Porquê é que é preciso fogo para... E beijinhos. Porquê é que as velas precisam de fogo para arder? Ora bom, como eu falei ainda há bocadinho, nós, para termos fogo, nós temos que ter combustível e temos que ter oxigênio. Não é? Mas só o combustível e o oxigênio sozinhos não conseguem iniciar o fogo. Ainda bem, não é? Porque senão tínhamos tudo a arder. Portanto, nós temos que ter aquele fósforo que nós usamos para acender a vela é uma espécie de início para a combustão. Depois, repara, já não preciso do fósforo, a vela continua a arder. Porquê é que ela continua a arder? Porque uma parte do calor que ela liberta é utilizado para derreter a cera e para a cera líquida subir pelo pavio e continuar a combustão. Portanto, é sempre preciso iniciar a combustão. Por exemplo, em casa, quando a gente acende a lareira, temos lá a lenha na lareira, combustível. Temos o ar à volta, com oxigênio, mas lá está. Se nós não pegarmos fogo à lenha, não é? Se nós não iniciarmos a combustão, a lareira não vai começar a arder. Portanto, precisamos sempre de iniciar a combustão com fogo, normalmente. Mas pode ser qualquer forma de energia, pode ser uma faísca elétrica. Temos aqui também outra pergunta que nos chegou por mensagem, que o Manel pergunta se há alguma coisa que a vela faça nos dias de hoje que não possa ser feito por mais nenhum outro objeto. Não, quer dizer, vamos lá ver, se nós quisermos, nós usamos as velas hoje em dia, essencialmente, ou por razões, por exemplo, nas igrejas usam-se velas, têm um certo simbolismo dentro da religião. Portanto, mesmo aí, se vocês forem a uma igreja hoje em dia, enquanto antes, há uns quantos anos, as pessoas levavam velas, acendiam e punham lá, por exemplo, em pagamento de promessas, faziam esse tipo de promessas, mas hoje em dia utiliza-se em muitas igrejas já umas velinhas elétricas, portanto, umas velas com umas lampadinhas pequeninas, e isso, digamos, foi uma transformação do simbolismo da vela acesa, numa vela elétrica. Mas podemos dizer que tudo o que nós fazemos hoje com as velas pode ser feito com outro processo. Em particular, a iluminação, já não usamos velas para iluminação. Tenho aqui nos comentários do Facebook o Miguel, de 8 anos, a perguntar porque é que a água apaga a vela. Ok. Boa pergunta. Lembram-se há pouco, quando eu usei o triângulo do fogo, que eu mostrei duas formas de utilizar o triângulo para ver a extinção, o apagar da vela. Por um lado, quando a gente sopra,
desviamos a chama do pavio, portanto o pavio deixa de produzir combustível gasoso, portanto nós estamos a tirar combustível e vimos que desaparecia esse lado do triângulo. Agora, o outro lado foi quando metemos o copo por cima da vela, corresponde a cortar o oxigênio, portanto desapareceu esse lado do triângulo. Mas há um outro lado do triângulo, que era aquele que tinha o nome energia, que eu não mostrei a forma de utilizar para extinguir a vela, que é exatamente quando utilizamos a água. Portanto, quando utilizamos a água para apagar um fogo, nós estamos a roubar energia ao fogo e roubamos tanta energia que a certa altura aquela reação entre o combustível e o oxigênio já não tem capacidade para progredir e o fogo extingue-se, a vela apaga-se. Portanto, essa é a razão. Portanto, é a intervenção através do terceiro lado do triângulo, do lado da energia. Temos aqui a Luísa, de 9 anos, que pergunta com que tipo de cera se faz as velas e porquê. Ora bom, eu mostrei quase logo no princípio que a maior parte das velas que existem, que são vendidas atualmente, utilizam chamada cera de parafina. Essa cera de parafina é um produto que resulta do petróleo, é um dos derivados do petróleo. O petróleo, como vocês sabem, é uma coisa que se extrai do subsolo, não é? E do qual se fazem muitas coisas. A gasolina e o gasóleo que queimamos nos carros são feitos do petróleo. O propano e o butano, os gases combustíveis que são utilizados na indústria e nos fogões, são derivados do petróleo. O alcatrão das estradas, por exemplo, o asfalto, é derivado do petróleo e esta cera de parafina é um derivado do petróleo. Também mostrei que há outro tipo de velas. Há velas que podem ser de cera de abelha, são velas mais caras, porque a cera de abelha é mais cara, e já foram utilizadas muitos outros materiais. Usavam-se gorduras animais para fabricar as velas. Portanto, muitos materiais que podiam arder fabricavam-se na forma de velas, só que eram velas que queimavam, faziam muito fumo, etc. E foram deixando de ser utilizadas à medida que surgiram substâncias mais limpas. E a cera de parafina é o que é hoje usado com mais frequência. Temos aqui um comentário, é uma pergunta / comentário da Isabel, que tem 9 anos e que lhe está também a perguntar porque é que foi tão importante manipular o fogo. Está-nos a seguir em direto aqui no Facebook. Bom dia, Isabel. Bom, é que provavelmente sem o fogo nós ainda vivíamos na Idade da Pedra. Porque foi o fogo o domínio do fogo, o controle do fogo, foi o que fez a humanidade avançar por várias razões. O fogo permitiu que os homens se aquecessem à volta da fogueira, não é? Aqueles de vocês que são escoteiros ou que já acamparam e fizeram um fogo de campo, conhecem a sensação de conforto que há de estar ali o pessoal todo reunido à volta da fogueira. É confortável, não é? Mas o fogo permitiu cozinhar os alimentos. Antes da descoberta do fogo, os homens tinham que comer carne crua, não é? Matavam um animal, esfolavam-no e comiam-no cru. Ora bom, isto é um processo que, do ponto de vista do organismo, é muito mais lento, leva mais tempo. E, portanto, no momento em que se conseguem cozinhar os alimentos, consegue-se comê-los mais facilmente e conseguimos ingerir nutrientes, portanto, a uma taxa mais rápida. Portanto, isso melhora a nossa capacidade de nos alimentarmos. Reparem, por exemplo, as gravuras que hoje vocês encontram em certas grutas onde viveram os nossos antepassados remotos,
eram provavelmente feitas à luz de uma fogueira, não é? Porque eram feitas no interior da gruta, não chegava o sol, e eles, para conseguirem desenhar ou gravar na pedra, tinham que ter ali uma luz disponível. Portanto, era uma fogueira. Não é? O fogo é, de facto, uma coisa que contribui fortemente para o desenvolvimento da humanidade. Não sei se respondi o que querias, mas é isto. Penso que muito bem. O Manuel, que tem 14 anos, fez-nos chegar a seguinte pergunta: como ardem as velas se não houver gravidade? Ora bom, essa é uma boa pergunta e é uma pergunta que até há uns talvez 15, 20 anos atrás não tinha uma resposta exata. E vou-vos dizer porquê. Vocês estão a ver a forma que tem a vela, aquela forma, a forma da chama da vela. Porquê é que a chama da vela tem aquela forma? Porque quando a vela está a arder, eu se calhar ia aqui agora partilhar de novo o ecrã. Aqui. É isto que eu queria. Desculpem, ainda não tenho que ir ao sítio onde eu queria partilhar. Ok, podemos ir aqui. Estão aqui a ver a vela arder. Porquê é que a chama da vela tem esta forma? Porque temos aqui gases quentes e os gases quentes tendem a subir. Tendem a subir. E então, quando os gases quentes sobem, vem ar novo que vem ocupar o lugar do ar que estava aqui. E a vela continua a arder. Portanto, a forma... Desculpem. A forma a forma da chama é dada pelo facto de o ar vir participar na combustão, o oxigênio, e condicionam a forma, porque os gases tendem a subir. E porquê é que os gases tendem a subir? Porque existe gravidade. Ou seja, os gases quentes sobem e o ar frio desce. Agora, se não houver gravidade, não há diferença no comportamento entre os gases quentes e o ar frio. De onde o que é que se passa? Não há uma tendência dos gases quentes para subir, se não houver gravidade. Então agora vou-vos mostrar uma... Estas duas imagens que vocês têm aqui, aqui ao lado temos uma vela a arder em condições normais, na Terra, portanto com gravidade. E cá temos a forma característica da chama da vela. E isto é uma vela a arder na ausência de gravidade. E como é que se conseguiu obter esta imagem? Porque, como vocês sabem, há plataformas espaciais que andam em órbita à volta da Terra e nessas plataformas, devido à órbita e à velocidade a que elas andam, não existe, melhor, existe uma gravidade, mas chama-se isto microgravidade. É uma gravidade muito pequena. Aliás, os astronautas flutuam. Se vocês já viram filmes, eles a flutuarem, porque praticamente é a ausência de gravidade. Então, o que acontece é que, neste caso, o combustível, enquanto aqui nós temos esta forma e a chama é empurrada, chamamos a isto de convecção. Já agora mais uma palavra para vocês saberem. Portanto, puxa o ar, os gases quentes puxam a chama para cima, mas aqui a única forma que o combustível tem de vir ao encontro do oxigênio é por difusão, ou seja, as moléculas no seu movimento assim caótico, aleatório, vão ao encontro umas das outras. E isto resulta que o combustível desloca-se assim, nesta direção, e o oxigênio desloca-se nesta direção. E, portanto, a chama acontece nesta superfície que vocês veem aqui. Aqui tem outra imagem. Neste caso,
é uma vela. Está na horizontal, mas reparem que a chama continua a ter a mesma forma na vertical, mas na ausência de gravidade vocês têm uma chama que é praticamente uma chama esférica, porque ela vai depender só da difusão quer do vapor de combustível, quer do oxigênio do exterior ao encontro desse vapor. Não sei se conseguiste perceber o que se passa, mas... e portanto, porque é que eu digo que esta resposta que esta questão só teve resposta há alguns anos? Porque antes de se fazer estas experiências lá em cima na plataforma, os cientistas cá na Terra que estudam estas questões, uns diziam assim, não, continua a haver combustão, acendendo uma vela na ausência de gravidade, exatamente por isso, porque o vapor de combustível difunde e o oxigênio difunde ao encontro dele e nós temos a chama da vela. Mas outros diziam que os produtos da combustão iam asfixiar a vela e a vela morria. Os primeiros é que tinham razão quando se fizeram as experiências. Então, a ciência é isto, é fazer hipóteses e a seguir fazer experiências que podem confirmar ou que podem invalidar essas hipóteses que a gente faz. Agora temos aqui perguntas de 2 Pedros que nos estão a seguir. Um que já foi seu aluno e outro que ainda não foi seu aluno. Vamos começar por este segundo, o Pedro de 7 anos, que pergunta por que sai mais fumo imediatamente a seguir a apagarmos uma vela. Muito obrigada, professora João Ventura. Ora bom, o que sai, na realidade, quando a gente apaga a vela, aquele fuminho que vem a sair, na realidade não é fumo. O que é? É combustível. Porque quando nós apagamos a vela rapidamente, subitamente, o pavio ainda está quente. Então, durante uns segundos. Se ainda está quente, ele continua ainda a produzir vapor de combustível. Só que esse vapor de combustível, quando começa a subir, arrefece. E ao arrefecer, fica visível. O que vocês veem são como se fossem pequenas gotículas de combustível. Né? Portanto, não é de facto fumo no sentido habitual do fumo. É vapor de combustível, o que vocês veem. E a segunda? E a segunda é um bocadinho mais desafiante. O segundo Pedro, que se chama Pedro Barroso e foi seu aluno, escreveu-nos aqui no Facebook, tive o privilégio de ser aluno do professor João Ventura e lança o desafio para que haja uma abordagem em relação aos carros elétricos e posteriormente sobre o uso de hidrogênio para a produção de energia. Isto foge um bocadinho às velas, mas... O Pedro era um daqueles alunos muito perguntamos Pelos vistos continua, ainda bem. É verdade. Não, mas não temos aqui tempo de medir a isso. Mas portanto, a questão dos carros elétricos tem um aspecto que se prende, por um lado, com o facto de, à primeira vista, quando nós substituímos o motor de combustão pelo motor elétrico, estamos efetivamente a diminuir a poluição, né? no sítio onde o carro está a trabalhar, mas agora é preciso ir ver onde é que a eletricidade que serviu para alimentar as baterias foi produzida. Portanto, se essa eletricidade foi produzida queimando combustíveis, portanto, estamos a deslocar o problema do automóvel para a central térmica onde o combustível é produzido. Se a eletricidade foi produzida através de fontes renováveis, eólica ou solar, ou seja o que for, pois, naturalmente, estamos a ter uma contribuição para a diminuição da poluição e, portanto, para resolver, ou para contribuir para resolver o problema do efeito de estufa. Sobre o hidrogênio, é demasiado complexo para nós estarmos agora aqui a falar disso. Hoje não é dia para o hidrogênio. Mas olha, tem aqui a Maria que diz que já que se falaram das velas dos bolos de aniversário, ela pergunta porque é que há aquelas velas que não se apagam. Uma pessoa sopra, elas não se apagam. Pronto, chamada velinha mágica, não é?
Bom, essas velas é o seguinte, o pavio dessas velas não é um pavio diferente dos outros. Eles, ao fazer o pavio, antes de pôr o pavio, antes de fabricar a vela, porque as velas são fabricadas pondo cera à volta do pavio, esse pavio é embebido num material, na realidade é magnésio. Magnésio é um material que é inflamável também, é combustível. Os metais, aliás, são todos combustíveis, depende da forma como nós conseguimos fazê-los arder. Mas então, existem partículas de magnésio nesse pavio. E o que acontece é o seguinte, o magnésio é um material que absorve muito calor quando é aquecido. E, portanto, o que nós fazemos, quando nós sopramos a vela e a vela apaga, simplesmente, lá está, como o pavio ainda está quente, as partículas de magnésio ainda estão quentes e conseguem inflamar outra vez, porque ainda existe combustível gasoso à volta do pavio, conseguem inflamar outra vez o pavio e inflamar a vela e acender a vela. Nós apagamos outra vez, mas o pavio continua a estar quente, o magnésio continua a estar quente e as partículas de magnésio inflamam outra vez o combustível. E estamos nisto até a vela se gastar. Mas, portanto, essas velas com essas características conseguem-se preparando o pavio com uma substância que ela depois, estando quente, reacende a vela. A Isabel, de 9 anos, que o está a ouvir em direto, está aqui a perguntar porque é que às vezes o pavio acaba e ainda há cera? O pavio acaba... O pavio fica muito curtinho. Sim, pode acontecer, mas normalmente para a vela estar a funcionar, nós precisamos do pavio com um certo tamanho. Se o pavio for demasiado longo, a vela faz fumo. Muito rapidamente é o seguinte, se o pavio for demasiado longo, há uma zona muito extensa onde se está a produzir vapor de combustível e a vela não consegue queimar todo esse vapor. Então há uma parte do combustível que sai da vela e sai sob a forma de fumo preto. Mas, normalmente a vela tem um processo de o que nós chamamos de autorregulação. E eu agora vou partilhar outra vez para vos mostrar um outro boneco. Ora, isto que vocês estão aqui a ver é uma vela a arder, cá está a vela sólida, tem aqui a tacinha onde tem o líquido, tem a chama e tem aqui o pavio. E reparem que o pavio, até aqui, portanto, o pavio vai crescendo e a certa altura as velas atuais estão preparadas por forma que o pavio inclina-se. E ao inclinar, o que é que acontece? Ele vai, enquanto ele aqui está naquela zona que eu mostrei com o cartão, que era a zona mais fria, que era aquele círculo interior. Portanto, aqui temos temperatura mais baixa e aqui temperatura mais elevada no exterior. E, portanto, quando a vela vai baixando, o pavio vai aumentando de tamanho, porque a vela baixa, o nível da cera baixa, mas o pavio inclina-se e a ponta do pavio chega a esta zona mais quente da chama e arde. Vai ardendo. E, portanto, isto permite que o pavio tenha sempre um tamanho mais ou menos constante. Portanto, não é muito fácil o pavio desaparecer ficando a vela, porque isto é um processo contínuo e é um processo em equilíbrio. Sim, essa resposta jogava aqui com a última pergunta que eu aqui tinha, que era se não é o pavio que arde, mas sim a cera, porque é que o pavio não fica mais comprido? Exato. Não vai continuando a crescer, não é? Por esta razão. Ele inclina, não é?
queima ali na ponta e, portanto, ele mantém sempre aquele tamanho enquanto a vela vai baixando de nível. Bom, muitíssimo obrigado. Já estamos, isto é incrível, já é meio-dia. Esta hora passou a correr com perguntas e respostas tão interessantes. Aprendemos imenso sobre as velas, não só como elas eram usadas, como com o que aprendemos com elas também para a investigação, que relembro que o João Ventura é investigador do Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, para os amigos, o IEN+, onde está neste preciso momento a falar connosco no Instituto Superior Técnico. Foi uma belíssima hora, muito obrigada por ter aceito o nosso desafio de vir explicar-nos como ardem as velas, como se tivéssemos 5 anos. Relembro que ficam aqui na caixa de comentários a sopa de letras. Por favor, divirtam-se a fazerem. Se quiserem mandar-nos a frase completa, mandem-nos, se canarizem e mandem-nos a vossa frase completa para nós vermos. Nós no Explica-me voltamos no mês que vem, será no dia 22 de maio de 2021, será o primeiro aniversário do Explica-me como se tivesse 5 anos e por isso convidamos o Presidente do Instituto Superior Técnico, Rogério Colasso, do Instituto de Investigação em Materiais, e que nos vem falar de nanomateriais, vem-nos falar de ciência. Portanto, não percam no próximo mês o especial aniversário. E para reverem esta e as outras sessões, explica-me.tecnico.lisboa.pt. Muito obrigada a todos por nos terem acompanhado. Até para o mês que vem. Pronto. Bom dia a todos, obrigado. Obrigado, Joana.